Olá, galerinha do sétimo ano. Estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática, né? Espero que estejam todos aí ansiosos para a aula dessa semana, a todos os alunos aí. Então hoje nós vamos falar sobre multiplicação de números racionais. São aquelas famosas frações que incomodam todo mundo, não é isso? Então vamos lá. A multiplicação de números racionais ela é muito tranquila. Certo? Então, quando você tem duas frações, é muito fácil você multiplicar. Você multiplica numerador com numerador, o de cima com o de cima, e denominador com denominador. Ou seja, o de baixo com o outro de baixo. Então, aqui fica da seguinte forma, olha. 2 vezes 1, e aqui eu fico com 3 vezes 5. Igual, multiplico 2 vezes 1, deu 2. 3 vezes 5, deu 15. Pronto. Finalizei aí. Mas como nós estamos trabalhando com números racionais, estamos trabalhando com valores positivos e negativos, nós temos que lembrar da regrinha. Mais vezes mais dá mais, menos vezes menos dá mais com menos dá menos, e menos com mais dá menos. Ou seja, quando você estiver multiplicando dois números, né, que esteja com sinais iguais, a resposta sempre será positiva. Se esses dois números tiverem sinais diferentes, a resposta sempre é negativa. Então vocês têm que ficar atentos a esta regrinha de sinal, tá? Da multiplicação aí de números racionais. Então, olha só. Mais com menos deu menos, porque os sinais são diferentes. Agora eu multiplico 2 vezes 1, 2 vezes 1, e 3 vezes 5, e 3 vezes 5, que vai dar menos 2 sobre 15. Beleza? Mesma coisa, olha, menos com menos vai dar mais 2 vezes 1 e 3 vezes 5. Então, vou ter mais 2 sobre 15. É a mesma multiplicação, porém a gente está utilizando os sinais, tá? Na primeira a gente não tinha sinal, então a gente resolveu normalmente. Na segunda nós tínhamos sinais diferentes, resposta negativa. Na terceira, tivemos sinais iguais, resposta positiva. Tá bom? Agora a gente vai aprender, relembrar uma propriedade muito interessante que nós aprendemos lá no sexto ano. É a famosa propriedade do cancelamento. Exatamente, aquela propriedade em que a gente faz uma simplificação cruzada. Isso aí, eu simplifico o número de cima de uma fração com o de baixo da outra fração. Então, os números que eu vou utilizar primeiro vai ser o 3 e o 9, certo? Eu quero ver se o 3 e o 9 ele tem divisor comum. Como é que a gente encontra esse divisor comum, gente? Eu tenho que ver o número que divide o 3 e que divide o 9 ao mesmo tempo. Bizu, rapaziada. Normalmente, o menor divide o maior, certo? Na maioria das vezes, o menor ele vai dividir o maior, certo? Então, divisor comum entre 3 e 9 é o próprio 3. Aí eu venho aqui, ó, 3 dividido para 3 vai dar 1. Cancelei o número 3 e aqui virou 1. Agora eu vou dividir o 9 por 3. 9 dividido para 3 dá 3. Cancelei o 9 e aqui virou 3. Certo? Vou ver a outra simplificação cruzada que eu vou ter, olha. Um de cima com um de baixo. Eu vou simplificar o número 4 e o número 2. Bizu, o 2 divide o 4? Divide o 4. Então, vou dividir o 4 para 2 e o 2 para 2. 4 dividido para 2 virou 2. Cancelei o 4 e o denominador aqui agora vai ser o número 2. 2 dividido para 2
vai dar 1. Cancelei o 2 e aqui virou 1. Agora eu multiplico, rapaziada. Olha, 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 3 vai dar 6. Gente, ficou com dificuldade de entender esta simplificação cruzada? Dá uma voltinha no vídeo e assistam novamente, tá? Então, o próximo exemplo aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 frações. Esse exemplo aqui, eu coloquei valores iguais, em cima e embaixo. Então, o que você faz? Você vai cortar de 2 em 2 os números iguais. Um igual em cima com o de baixo. Ó, o 2, cortei. Tem algum 2 em cima? Tem. Cortei de 2 em 2. O 3, ó, tem 3 embaixo. Tem outro 3 em cima? Tem aqui. Cortei, eu zerei, eu cancelei esses valores aí que está cortado de vermelho. O 7 embaixo com o 7 em cima. Cortei, olha. Viu? Agora ficou o 1 e 4 em cima. E embaixo eu fiquei com 9 e 2. Certo? O 4. Tem algum divisor comum com algum de baixo? Tem, com esse aqui, olha. Esse e esse. Bizu, vou ver se o menor divide o maior. O 4 posso dividir para 2. Cancelei o 4 e aqui virou 2. E aqui cancelei, porque aqui deu 1. Certo? Deixa eu acertar o 1zinho aqui, olha. E aqui deu 1. Agora eu multiplico. O que sobrou? 1 vezes 2 deu 2. 9 vezes 1 deu 9. Não dá mais para simplificar. Não precisam simplificar isso aqui. A propriedade do cancelamento, o nome ele já diz. Vai cancelar valores. É uma simplificação cruzada para quando você chegar no finalzinho aqui, você não precisar simplificar a sua fração. Então, por isso que a gente utiliza a propriedade do cancelamento, para facilitar a nossa vida, ok? Agora nós vamos para a nossa situação problema, pessoal. Normalmente a gente tem muita dificuldade de interpretar os problemas, certo? Então vamos lá no nosso primeiro problema aí. No aniversário da minha irmã, os convidados comeram 3/4. Ó, muito importante, ó, palavra-chave do nosso problema. 3/4 do bolo. Minha mãe deu à minha avó 2/5 do que restou. Olha só, que interessante, do bolo. Que porção do bolo a minha avó recebeu? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que porção do bolo nos restou? Ou seja, eu quero saber qual foi a porção do bolo que restou para minha irmã. Certo? Então eu tenho que, primeira coisa, entender alguns conceitos básicos aqui do nosso problema. Certo? Deu um probleminha aqui, mas já estou acertando aqui. Então vamos lá, gente. Continuando aí. Primeiro passo que eu tenho que saber é o total do bolo. No caso, quando se faz uma festa, o total do bolo vai ser 1 inteiro. E esse 1 inteiro a gente pode representar ele através de uma fração aparente, certo? Aí os convidados eles comeram 3/4 do bolo. Então significa que esse bolo foi repartida em 4 partes iguais, certo? Então o denominador aqui é 4. Eu quero o bolo todo, então vai ser 4 partes de 4, tá? Porque 4 sobre 4 está representando o total do bolo, certo? Então toda vez que você representar um inteiro, os termos da fração tem que ser igual. O numerador tem que ser igual ao denominador. Aí você vai representar o total do seu inteiro, tá? Sendo que ele está falando o quê? Que os convidados comeram 3/4. Primeira coisa que eu tenho que saber é quanto que restou desse bolo. Então, restou, vou fazer a conta aqui, ó. Restou, ó, 4 sobre 4 menos o que o convidado comeu. Os convidados comeram 3/4 desse bolo. Então, eu vou diminuir 3/4 aqui.
Gente, os denominadores aqui eles já são iguais. Então eu vou repetir o denominador e vou diminuir os numeradores, como a gente viu na nossa aula anterior. 4 menos 3 vai dar 1. Pronto, 1/4. Certo? Ou seja, restou 1/4 do bolo. Só que aí, agora a gente vai começar a responder. Qual foi a porção do bolo que minha avó recebeu? Qual foi a porção do bolo que minha avó recebeu? Aí agora, minha avó recebeu aí, para eu saber qual foi a fração, eu vou ter que calcular o que restou do que ela levou. Então eu vou ter que calcular 2/5 de 1/4, que foi o que sobrou. Aí esse D, gente, representa uma multiplicação, hein? Então eu vou ter 2/5 vezes 1/4. Certo? Aí, para eu resolver essa multiplicação aqui, eu posso utilizar a propriedade do cancelamento que a gente viu aqui, nessa situação aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, rapaziada? Eu vou cancelar o 2 e o 4. Bizuzinho, o 2 divide o 4. Cancelei o 4, aqui virou 2. Cancelei o 2, aqui virou 1. Agora é só eu multiplicar. Ó. 1 vezes 1 vai dar 1. 5 vezes 2 vai dar 10. Minha avó recebeu 1/10 do bolo. Certo? Aí eu quero saber o que restou para minha irmã. Certo? O que eu vou saber, como é que eu vou fazer para saber o que restou para minha irmã? Eu vou diminuir 1/4 do bolo que eu tinha, que tinha sobrado, menos o que a minha avó levou, que é 1/10. Aí agora eu venho aqui e vou tirar o MMC de 4 e de 10. Por que eu vou tirar o MMC de 4 e de 10, rapaziada? Porque os denominadores são diferentes. Então, tirando o MMC de 4 e de 10 por 2 vai dar 2, 5. Por 2 vai dar 1 e 5. Por 5 vai dar 1 e 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. Pronto. MMC vai ser 20. Aí agora o que eu faço aqui? Esse 20 vai dividir por 4 e vai dividir por 10. 20 dividido para 4 vai dar 5. 20 dividido para 10 vai dar 2. O resultado eu multiplico com o de cima. Certo? 5 vezes 1 dá 5. Menos 2 vezes 1 vai dar 2. Ou seja, 5 menos 2, 3. Ou seja, a minha irmã vai ficar com 3/20 do restante do bolo. Tá ok, rapaziada? Vamos lá, rapaziada. Para mais uma situação, problema aqui, olha. Em uma competição esportiva, 81 atletas, certo? 81 atletas iniciaram a prova. No final de cada fase, 2/3 dos competidores foram eliminados. Quantas fases teve essa competição até chegar ao vencedor? Então o que a gente tem que saber? A cada uma fase, eu eliminava 2/3 desses competidores, tá? Então na primeira fase eu preciso saber, primeira fase, quantos competidores foram eliminados. Como é que eu ia fazer isso aqui? Era só achar
2/3 de 81. Eu sei que o D representa vezes. Então eu teria 2/3 vezes 81. Utilizando a propriedade do cancelamento, rapaziada, eu posso ver que o 81 eu posso dividir para 3. Então, como é que eu faria isso aqui? 81 dividido para 3, que vai dar 27. O resultado que eu encontrei, eu multiplico com o que sobrou em cima, que é o 2. Multiplicando vai dar 54. Logo na primeira fase, pessoal, se você observar, foi eliminado o total de 54 atletas. Aí, foi eliminado 54. Ficou quantos na competição? Só eu diminuir. 81 menos 54, que vai dar 27 competidores ainda. Tá? Eu tenho 27 competidores na disputa, né, pelo prêmio dessa competição esportiva. Aí foi para a segunda fase. Se você observar, na segunda fase eu tenho 27 competidores, sendo que a cada uma fase é eliminado 2/3. Então eu vou eliminar 2/3 vezes 81. Mesmo esquema, gente. Opa, 81 não. 27, porque 54 já não está mais brincando. Não está mais na competição. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir 27 dividido para 3, que vai dar 9. O resultado eu multiplico com 2, que vai dar 18. Ou seja, já tem 18 atletas eliminados. Agora a gente vai ver quantos atletas eu vou ter. Olha, 27 menos 18, que é igual a 9. Agora eu tenho 9 competidores. Na terceira fase, certo? Eu vou ter que ver quantos atletas eles vai ser o quê? Eliminado dos 9. Então eu vou ter 2/3 vezes 9. Aí eu multiplico, pessoal. Aí eu divido, ó, 9 dividido para 3. 9 dividido para 3 vai dar 3. O resultado eu multiplico com o 2, certo? 3 vezes 2 vai dar 6. Já foram eliminados 6 competidores. Então vai ser 9 menos 6 é igual a 3. Certo? Agora só tem 3 competidores. Aí, esses 3 vão disputar a quarta fase. A quarta fase vai ser 2/3 vezes 3. Aí eu divido, pessoal. 3 dividido para 3 vai dar 1. O resultado multiplico com 2. Então agora vamos ver, olha. 3 menos 2 é igual a 1. Ou seja, essa competição teve 4 fases. Resposta. Essa competição teve 4 fases. Resolvido. Certo? Continuando aí, só para finalizar nossa aula de hoje, pessoal. Temos estas duas questõezinhas aqui bem tranquilas, olha. Efetuando 5 décimos vezes menos 2 quintos, que resultados encontramos? Aí a gente vai ter que calcular isso aqui. Como é que a gente faz? Tá vendo esse decimal aqui? A gente vai transformar em fração. Transformando em fração, eu vou ter 5 décimos. Porque eu tenho uma casa decimal. Certo? Vezes, ó, menos 2 sobre 5. Aí o que eu faço aqui, gente? Uso a propriedade do cancelamento.
eu vejo se tem número igual. Ó, 5 e 5, eles são iguaizinhos. Cortei, cortei. O 2 divide o 10. Então aqui virou 5 e aqui virou 1. Então, mais com menos deu menos. 1 sobre 5. Essa é a minha resposta. Acabou. Última questão, pessoal. Efetuando o produto, que resultado encontraremos? Já podemos ver que eles são inversos. Um é inverso do outro, né? Então, 2/3 vezes menos 3/2. Corta os iguais, ó. Cortei esse com esse com esse. Mais com menos deu menos, certo? E ali vai dar 1. Pronto. Resposta final deu menos 1. Então, gente, tenham todos aí uma ótima semana e que todos estejam se cuidando aí por causa dessa epidemia aí, que se Deus quiser, em breve estaremos juntos aí. Muita saudade de todos. Valeu, até semana que vem.